Olá, como é que vocês estão, meus amigos do canal A Pangeia? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, nós viemos para falar um pouco mais sobre sociologia. Isto mesmo, gente. Nós que estamos falando sobre a sociologia acadêmica. Ora, nós estávamos terminando o trabalho, a obra, o pensamento de Émile Durkheim. E é isto que nós faremos hoje. Ele que é considerado o grande criador da sociologia acadêmica, separada agora da geografia, da história, da antropologia, agora com todo o seu cabedal instrumental, característicos e diferenciados das ciências humanas. É também muito claro que nós temos como grande representante do pensamento de Émile Durkheim, que era francês, na Alemanha, Max Weber, outro grande sociólogo. Lembrando, gente, que a sociologia acadêmica, ela antecede aqueles estudiosos que começaram o início de toda a história da sociologia, mas que ainda não tinha esta denominação. E eu estou falando daqueles dois precursores que nós estudamos. O francês Auguste Comte, do positivismo, e Karl Marx, o alemão, da luta de classes. Pois bem, amigos, depois desta introdução, vamos andar um pouco mais na sociologia acadêmica. Temos mais alguns programas sobre esse tema e, na sequência, nós falaremos da sociologia também no Brasil, que, aliás, foi muito bem desenvolvida. Bem, mas vamos lá, vejamos o que nós temos na lousa para contribuirmos com o aumento do nosso conhecimento. O título da aula de hoje, ela continua as aulas anteriores, a sociologia acadêmica. O elemento básico para o francês Émile Durkheim, chamado a integração social, aparece na sua obra através do conceito de solidariedade, que permite a articulação funcional de todos os elementos da realidade social, tendo como característica explicativa, melhor dizendo, ou princípio explicativo, a causação funcional. Sua obra influenciará muitos outros pensadores voltados para a sociologia, a antropologia e a história. Assim, Marcel Mauss, Maurice Halbwachs, Marc Bloch, Talcott Parsons, Robert Merton, entre outros, trilharão caminhos sugeridos por Émile Durkheim. Veja, gente, que o estudo impactante de Durkheim, ele surge no início do século XX. Robert Merton, sociólogo norte-americano, continuava a fazer os seus estudos, a ampliar os seus conceitos um século depois, no início do século XXI. Portanto, a sua forma de estudar, os seus valores, a integração social, a causação funcional, elas são utilizadas por muito tempo. Na Alemanha, o representante mais expressivo das ideias de Émile Durkheim será um dos grandes sociólogos da história, Max Weber, que viveu de 1864 a 1920, praticamente um contemporâneo de Durkheim. E é até de se admirar que Weber fosse seguidor de Durkheim, já que no contexto de suas existências, os dois países, a França e a Alemanha, eram grandes rivais, inclusive na conceituação de algumas disciplinas, caso da geografia. Sua obra tem estreita ligação com a história alemã do seu tempo. Lembrando que este período de vida de Weber
de 1864 a 1920, coincide no início com a formação do Estado alemão moderno e no final com a Primeira Guerra Mundial. A unificação alemã, o processo de industrialização tardia, já que a Alemanha se industrializará após a sua unificação em 1870, baseado no processo que historicamente a gente chama de Segunda Revolução Industrial. O acordo entre a burguesia industrial e os grandes proprietários de terra, tendo em vista uma transição mais adequada aos seus interesses, com a formação de uma forte burocracia estatal, que inclusive vai dirigir a Alemanha e vai provocar a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Vão dar uma configuração diferente à Alemanha no contexto europeu. Além disso, a Primeira Guerra Mundial, a guerra que vai de 1914 a 1918, afetará de modo significativo o pensamento de Max Weber. Ora, gente, mas sobre a obra de Weber e sobre as suas principais linhas teóricas, nós deixaremos para falar no próximo encontro. Eu fico por aqui, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo oportunamente. Tchau, gente!